O pessoal tá achando ruim que eu tô passando pano pra adventista. Sério que Iago defende os adventistas, o Iago é amigo dos adventistas, o Iago, depois que começou a ser amigo do Rodrigo Silva, aí agora tá com esse negócio aí, vai criticar o Rodrigo Silva cheio de dedo, todo educadinho, não sei o quê. Ô, gente, vocês querem que eu seja grosso com o povo, é isso? Quer que eu seja grosso de graça? Eu não sou adventista, eu faço críticas, não sei onde é que o pessoal tirou aí, eu faço críticas, às vezes até muito duras. O movimento adventista aí. Ou tô errado, Ayrton? Faço não? Faço ou não faço? Faço? Diga sério aí. Faz até demais. Faço até demais, vai fazer menos? Tá bom. Aí o que é que o pessoal fez aqui? O pessoal disse, ó, especial Adventismo Teólogos do Twitter. Então separaram aqui pra mim um monte de vídeos só sobre Adventismo. E aí vamos ver o que é que sai hoje daqui, hein? Será que esse vai ser o fim da minha amizade com o Rodrigo Silva? Espero que não, pelo amor de Deus. Que eu gosto do Rodrigo Silva. Eu posso não seguir todas as coisas que ele acredita, mas eu, sei lá, nunca vi heresia no Rodrigo Silva, por exemplo, assim. O Rodrigo Silva é um cara que eu respeito. Tem outros adventistas que já vi heresia. Tá? Não vou dizer o nome aqui pra não criar confusão e competição entre o Rodrigo Silva e outros adventistas, entendeu? Então vamos ver o que é que sai desse teólogo do Twitter de hoje. Eu não vi os vídeos antes, então eu não sei o que é que vai vir aqui. Vamos ver o que é que vai sair deste negócio. Então, vamos ver o que é que vai sair daqui. Vamos lá pro primeiro. Não existe advertência no Novo Testamento para os que não guardam o sábado. Vamos ver. Nós temos 9 vezes no Novo Testamento advertência contra a cobiça, 4 vezes contra o falso testemunho, 6 vezes contra o furto, 12 vezes contra o adultério. Dá logo um pausa aqui. Eu não sei se é isso mesmo. Ele tá dizendo aqui, eu vou acreditar, certo? São números que não me parecem inventados, mas são números coerentes. Assim, eu não tenho como averiguar e fazer a contagem aqui em tempo real, mas me parece muito certo isso aqui. Se alguém adulterar, então, não é pecado. No Novo Testamento tem 12 vezes advertência contra adultério. Nós temos 6 vezes contra o homicídio, 4 vezes para não tomar o nome do Senhor em vão. Opa, 4, não tomar o nome do Senhor em vão. 4, agora me pegou, viu? Não tomar o nome do Senhor em vão no Novo Testamento. Rapaz, se fosse uma prova eu perdia, viu? Eu não lembro de nenhuma. Dá pra derivar, sabe de onde, Ayrton? Do santificado seja teu nome? Dá pra derivar do santificado seja teu nome, se santificar o nome de Deus, significa não tomar o nome de Deus em vão também, né? Você tá santificando o nome dele. Dá pra derivar também do batismo, Mateus 28:18, que nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, que é um ritual santo em que eu entro no relacionamento com o nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito, como uma forma de caracterizar a própria pessoa dele. Então, o termo nome é usado como uma forma de caracterizar a própria pessoa de Deus, então eu respeito o nome desse Deus. Talvez quando Jesus prega contra jurar pelo templo, não é? Você critica os fariseus que eles não podiam jurar por Deus, mas podiam jurar pelo templo e tal, ou não podiam jurar pelo templo. Cara, dá pra derivar daí, mas assim, eu tenho aplicações possíveis, eu não tenho a mensagem em si. Não proferirás o nome do Senhor em vão. Interessante. Queria que ele desse os textos. Nós temos 4 vezes. Esse eu vou querer ver. Só que é um texto. O cara disse, esse eu vou querer ver. O cara realmente entrou no mesmo ceticismo que eu aqui, porque eu realmente não lembro. Cara, não lembro nenhum assim. Tem algumas possibilidades de derivação dessa, que chega a essa compreensão, mas eu acho que o versículo em si, ele vai dizer um texto. Agora vamos ver. Anota aí, vou te dar 4. Tiago, capítulo 5, verso 12. Tiago 5:12. Cadê o fact check aí? Pior que se eu sair aqui do Instagram, ele sai do vídeo. Eu vou ter que olhar no celular. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra se ensina ou não, para que não caia em condenação. A ideia de juramento era muito ligada ao nome de Deus, né? Então, não jureis pelo céu. Tá atrelado um pouco a jurar pelo nome de Deus. Tem, mas é derivação, não é direto o mandamento, né? 1 Timóteo 6:1. 1 Timóteo 6:1. Não sei de cor. Vamos ver, vamos aprender aqui. 1 Timóteo 6:1. Mas esse rapaz é o adventista que tá falando? Eu tô aprendendo com o adventista aqui, se for. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, assim, você tem que honrar os senhores para que não blasfemem o nome do Senhor, né? Então, é uma forma de pensar na santificação do nome. Cara, eu ainda tô achando muita derivação, muita aplicação, não é o mandamento em si. Mas é uma aplicação, tem sentido. Mateus 6:9, na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso eu falei, né? Lei do Pai Nosso. Esses textos. Inclusive, quero citar só um desses. Mateus 6:9, onde Jesus disse bem assim, ó. Pater remon roentois oranóis hagiosteto tonomasso el teto rebacereço. Hagiosteto tonomasso é santificado seja o... Que é isso, hein, pai? Meteu um Pai Nosso em grego, tá de brincadeira. Mas foi um show-off completo aqui, viu? Deixa eu mandar aqui a real aqui, só entre nós aqui, tá? Eu acho que esse cara, o adventista deve ser o cara com quem ele tá argumentando. Não precisava desse grego aqui, tá? Só pra dizer. Foi massa. Tá bem pronunciado. Show, mas foi de graça, né? Esse greguinho aqui foi totalmente de graça, só pra se amostrar. Mas assim, infelizmente, debate tem isso, né? Debate, você tem que dar aquela amostrada pra meter a carteirada do eu sei grego, né? Mas não precisava. Legal, viu, desse grego aqui. Teu nome. Outro ponto que nós temos no Novo Testamento, 12 vezes pra honrar pai e mãe, tá mostrado lá. 12 vezes contra a idolatria. Sim. E 50 vezes de adorar somente a Deus. Cadê um do sábado? Não tem. Chegou aí no argumento, hein? Novo Testamento ignora completamente a ordem de guardar o sábado. Não tem. Você pode tentar criar derivação? Tem gente que tenta, não é? Mas é ruim. Pensa quando falar, orem para que a fuga não seja no sábado. Mas é um texto falando para judeus especificamente. O judeu realmente não vai querer fugir no sábado. Alguns podem usar Hebreus 4. Ainda há um descanso sabático. Mas é justamente um texto que é contra o sábado. O Hebreus 4 é um texto contra guardar o sábado.
certo? Um texto que vai dizer que o nosso descanso sabático é Cristo. Esse é o nosso descanso sabático. Um descanso sabático que os judeus não encontraram. Gálatas vai falar com muita clareza contra guardar sábados, por exemplo. 1 Coríntios vai falar que a gente não segue a lei do Antigo Testamento mais. Então, assim, é muito claro que a gente não segue a lei do Antigo Testamento. Agora, mesmo não seguindo a lei do Antigo Testamento, existem muitas leis do Antigo Testamento que são repetidas no Novo Testamento. Os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Menos de guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado era o selo público e visível da aliança mosaica. Enquanto na aliança abraâmica você tinha a circuncisão, na aliança mosaica você tinha o sábado. No Novo Testamento, essa aliança é a ceia em Cristo Jesus. É o símbolo externo da aliança é comer e beber do sangue de Cristo na ceia. Mas a gente tem um vídeo inteiro, um podcast inteiro nesse canal sobre o sábado. Você quer argumento completo? Só ir lá. Enquanto isso, na Igreja Adventista... A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White, ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. O que ele está dizendo é, usando a Ellen White, e ele usa a Ellen White como Bíblia, né? A revelação da Escritura por meio de Ellen White, né? Ou seja, o que a Ellen White fala, o que a Ellen White diz aqui pra ele é uma revelação equiparável à escriturística. Ela é uma mediadora de escritura aqui. Ela não é só um intérprete da escritura, é uma mediadora de revelação. E o que ela vai dizer? Se pararmos de acreditar no ofício profético, pararemos de acreditar na Bíblia. Ou seja, a única forma de acreditar na Bíblia é acreditando no ofício profético dela, né? Aqui é a leitura que ele está fazendo de Ellen White, ele está dizendo que Ellen White diz isso. E se nós questionarmos a autoridade do dom profético do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Isso aí é heresia. Gente, isso é heresia, gente. Isso aqui é heresia, tá? Isso aqui é heresia. Isso aqui é ir contra o solo da Escritura. Ir contra o solo da Escritura te coloca fora da reforma, certo? Então essa visão é uma visão que não é protestante, certo? Não é protestante. Isso coloca qualquer igreja que defenda uma revelação em pé de igualdade com a Escritura ou que é usada fenomenologicamente como Escritura é uma seita, certo? E aí eu preciso dizer o seguinte, logo aqui, porque já começaram com o papoco já, um negócio que é sério. Isso representa todo o adventismo? A ideia é por isso que dizem que eu passo pano pro adventismo. É porque eu sempre faço esse disclaimer, né? Isso representa todo o adventismo? Eu acredito que não. Tem um cara até, deixa eu ver se eu acho aqui o canal dele, eu acho que é Intelectus Podcast. Esse é o nome? É, com um cara chamado Davi Caldas. É um canal pequeno, deve ter 2.000 inscritos aqui. Mas ele é um rapaz que é adventista, eu acho. Eu tenho a impressão que é. Ele tem uns vídeos sobre mim aqui, ó. Iago Martins viu meus vídeos. Olha, tem o nome do vídeo, é Iago Martins viu meus vídeos. Eu vi alguns sim, amigão. Vi alguns sim. Esse aqui eu tinha visto, reagindo ao Iago Martins falando de adventismo. Esse aqui foi o único vídeo dele que eu vi, eu acho. Não tenho memória de ter visto nenhum outro vídeo dele, eu só vi esse. E nesse vídeo, que é o vídeo que ele reage a mim, ele fez um outro vídeo, eu não vi esse aqui, ó. Tem outro, Iago Davi, Iago Anticristo, Davi Desonesto e o Adventismo de Açúcar. Caraca, tem 1h23. Eu tinha visto um de 1h08 já. Bom, Davi, eu vou ter que ver. Desculpa aí, Davizão, eu vou ver esses vídeos aqui, tá? Pra saber o que você fala de mim. Mas, uma coisa que ele estabelece nesse vídeo aqui, que ele reage a mim, é o fato de que existe uma vertente do adventismo que acredita em sola escritura, certo? Existe uma vertente. O que eu não acredito ainda, e eu acho que é o que o Davi discorda de mim, é que isso é o adventismo como deveria ser. Segundo o Davi, o adventismo como deveria ser, o adventismo que interpreta corretamente Ellen White e os textos fundadores do movimento, o adventismo crê em sola escritura. Ou seja, esse rapaz aqui que tá falando sobre Ellen White, ele tá indo contra o adventismo como ele realmente é. Ele é um erro. Ele é um spin-off de adventismo, não é o adventismo genuíno. E aí, os adventistas que defendem sola escritura estão tentando fazer com que a igreja volte ao seu fundamento. Saber que existe este movimento dentro do adventismo é bom, é legal. Por quê? Porque tem pessoas que estão fenomenologicamente tentando levar o adventismo a uma visão mais protestante. E aí, o cara que é adventista, mas defende isso, pra mim, no que é talvez o top 1 problemas do adventismo, o modo como se trata Ellen White, pra mim se resolve. Eu vou dizer que esse cara, então, ele é um herege. Eu não vou conseguir dizer isso nesse ponto particular. Tem outros pontos que pra mim são problema no adventismo. Pra mim, é o modo como o adventismo se enxerga soteriológica, eclesiástica e apocalipticamente, a partir da ideia do juízo investigativo, em que a igreja adventista é praticamente uma igreja especial, que tá aí pra trazer a verdadeira revelação de Deus ao mundo, pra trazer as pessoas ao tipo de verdadeira igreja que deve existir. Isso eu já vi muitos adventistas dizendo algo nesse sentido. E pra mim é o top 2 problemas do adventismo. Top 2. Pra mim o top 3 é o modo como eles interpretam Jesus e Miguel. Mas aí eu passo um pouco de pano, mas eu preciso fazer um vídeo só sobre isso, porque por mais que seja um pouco problemático, eu acho que a gente acha que é mais problemático do que realmente é. É porque assim, se eu entendi direito o adventismo, tá? Pelo menos eu vi isso, muita pregação dizendo isso, de que Jesus, ele é Deus, sempre é Deus, Jesus é Deus, mas ele, quando ele toma forma humana, ele também toma forma de anjo e então forma humana, então essas formas meio que coabitam. Eu acho ruim, errado, problemático, meu top 3 problema do adventismo, mas a galera age como se Jesus não fosse Deus pro adventismo, aí eu já acho que não é exatamente isso que eles dizem, mas pra mim é ruim bastante dizer que Jesus vira anjo, tá?
ou que Jesus é anjo. Isso pra mim é bem diferente de dizer que Jesus se expressou, se manifestou no Antigo Testamento de uma forma que foi chamado de forma angélica. Mas pra mim, aí tem que explicar isso pra poder explicar o que é isso. Mas, se você resolve pra mim esse problema máximo pra mim, que é o problema maior do Adventismo, que tá, vem um pouquinho acima pra mim do problema do juízo investigativo, eu tenho um Adventismo muito mais saudável, na minha visão. Então, existia um Adventismo só da Escritura, como o do Davi Caldas aqui, do Intelects Podcast? Show de bola, gosto. O que é que eu discordo do Davi? No que vi dele, é que isso é uma deturpação do Adventismo. Eu ainda estou convencido, pelas leituras que fiz, eu preciso ler mais também, ainda estou convencido de que existe dentro da revelação de Ellen White e de muitos dos textos oficiais do Adventismo, um tipo de subserviência a Ellen White que é exageradamente anti-sola escritura. Existem trechos de Ellen White que são sola escritura? Existem. Mas como eu não acredito que Ellen White é inerrante, eu acredito que também existem trechos em Ellen White que colocam ela em uma posição que quebra o sola escritura. Mas aí, com todo respeito aí ao cara do Intelectos, eu acho muito bom o que ele faz, eu acho que o fato dele existir no Adventismo é uma coisa muito boa. Eu acho excelente. Faça mais aí, convença mais adventistas a acreditar na escritura como única revelação. Pra mim, isso é um trabalho fenomenal. Vou ver os vídeos aqui que você fez aqui sobre mim. Espero que não tenha descido o cacete em mim nos outros vídeos, não, pelo amor de Deus. Tô falando bem do cara que vai descer o cacete em mim. Não sei. Não apague, não sei se ele desceu o cacete em mim. Ele foi muito educado, ele foi muito cortês comigo no vídeo que ele falou de mim aqui, o que eu assisti, né? Então, eu espero que ele não tenha mudado de opinião. Do nada. Eu indicando o cara aqui que vai ter me xingado de todo mundo. Mas vamos descobrir. Não parece ser o espírito dele, não. Me mandaram aqui do Rodrigo Silva. Vamos ver o que é que o nosso amigo Rodriguinho falou. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Ixi, foi só falar o negócio do anjo aí entrou. Pra mim, ó, essa frase por si só, muitos teólogos acreditam nisso. Que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era, na verdade, Jesus, que não era um anjo. Era descrito como um anjo do Senhor, porque ele era um mensageiro, um enviado, mas não porque ele fosse um anjo de fato, mas que esse nome anjo, como a ideia de um mensageiro, é aplicado a Jesus ali quando ele aparece. É o mensageiro do Senhor. E aí leva o nome anjo nas descrições do Antigo Testamento, mas era, na verdade, a segunda pessoa da Trindade em seu estado pré-encarnado, que não era necessariamente um anjo. Mas que se descreve como anjo por causa disso. Muitos bons teólogos reformados vão argumentar assim. Dizer que ele era de fato o anjo, um anjo de fato, não é uma visão muito comum no protestantismo, tá? Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Então, mas aí é uma coisa que eu tenho um problema até com muito do protestantismo mesmo. Onde é que a gente encontra este relato sobre este embate de Lúcifer contra o filho, né? Do acusador contra o filho na revelação bíblica? Não consigo chegar aí. Eu sigo uma perspectiva minoritária no protestantismo que não acredita que aquelas revelações feitas sobre Satanás no Antigo Testamento é sobre Satanás. O texto parece ser muito claro sobre o rei. Muitos dos textos que se interpretam serem sobre o diabo no Antigo Testamento não me parece ser sobre o diabo, me parece ser sobre um personagem histórico que era um rei daquele tempo, que muitos vão usar a linguagem profética usada para aplicar também ao diabo. Eu não sigo essa perspectiva, logo eu não acredito que a gente tem tanta revelação assim sobre como foi a queda do diabo. A gente não sabe exatamente como isso aconteceu, baseado unicamente em revelação bíblica. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Agora sim, olha só, pra você ver como o pessoal acaba pegando de forma um pouco exagerada essa questão do adventismo. Eu acho ruim essa ideia do Lúcifer dizendo, esse aqui é um como eu. Porque ele seria um anjo. Mas ele diz, por que é que eu tenho que adorá-lo? Ou seja, existe uma adoração ao filho. Tem gente que faz com que os adventistas sejam testemunhos de Jeová na cabeça deles, mas não é. Eles creem que o filho é Deus. Mas essa relação angélica pra mim, assim, é difícil pra mim, viu? É difícil mesmo. Até que o pai senta o filho no trono e explica pra todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Esse aí não é um anjo qualquer. Esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Então, assim, pra mim, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E eu acho isso uma visão complicadíssima de adicionar dentro da Trindade. Eu acho que seria legal ter um vídeo do Pedro Pamplona avaliando isso. Ele é o nosso especialista em Trindade. Apresenta junto comigo aqui o Baixo Clero no nosso podcast. Mas é uma doutrina realmente assim... Rapaz, pra mim o tripé problemas do adventismo. É a visão profética sobre Ellen White, juízo investigativo e a posição que a igreja adventista ocupa na história e no Apocalipse, né? E essa manifestação angélica de Jesus. Pra mim... é complicadíssimo mesmo. Chamaria de heresia? Diria que eles são uma seita por causa dessa visão de Jesus? Eu acho um problema grave, mas eu não sei se eu iria até aí. Ou eu estou só querendo manter minha amizade com o Rodrigo Silva. Não sei. Eu não sou uma pessoa neutra também. Sabe quando... Sabe, eu vejo o pessoal do Nerdcast. Eu escuto o Nerdcast ainda, o Jovem Nerd. E aí eles odeiam um filme, sei lá. E aí eles conhecem o ator do filme. E aí eles não conseguem mais odiar o filme porque o ator é gente boa. O Rodrigo Silva é um cara muito legal. Ele é um cara muito gente boa, muito bondoso. Um cara muito inteligente também, muito cortês. E aí, assim, se eu não conhecesse o Rodrigo Silva, talvez eu pegasse mais pesado. Talvez eu pegasse. Não sei, talvez eu pegasse. Mas aí porque eu gosto dele, eu não quero... Agora eu tô
Eu sou ser humano também, tá? Então, assim, eu também tenho minhas hipocrisias, talvez. Talvez esse seja o segredo pra eu não falar mal de você na internet, você é meu amigo, deve ser isso. Mas, cara, eu acho ruim, ó. Eu acho difícil, acho uma posição muito, muito complicada de se assumir sobre a pessoa de Jesus. Vale a pena um vídeo inteiro nesse canal só sobre isso? Eu faria um vídeo inteiro só sobre Jesus. Jesus foi anjo, Jesus é Miguel. Fica a promessa, vai ter vídeo com esse tema. Jesus é Miguel? Vou responder um vídeo só sobre isso, que aí eu faço isso sem reagir a ninguém especificamente, aí eu posso pôr a minha doutrina sem me sentir mal fazendo isso. Aí, ó, e o pessoal que disse que eu passo pano pra adventista, agora vai descobrir que tem razão, eu passo mesmo. Mas é errado, não creia nisso, Jesus não virou anjo, tá bom? Fica aí, vamos lá, mandaram pra mim, isso aqui, pacto com Ellen White. Pacto com Ellen White? Que é isso, gente? Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. Não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente. Não deveria eu e você assumir uma nova atitude diante da revelação clara que Deus nos deixou e que todos os conselhos que ela nos deixou nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. E que todos os conselhos que ela nos deixou nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. Essa linha é forte, hein? Essa aspas aí é pesada. É pesadíssima. Seguir todos os conselhos que ela nos deu. Essa parada que me enlouquece, assim. Ellen White não ocupa no adventismo a posição que teólogos ocupam pro protestantismo. Pensa em João Calvino, pensa em Jonathan Edwards, pensa em Lutero, pensa, sei lá, em qualquer John Piper, Paul Washer, John Macar, qualquer teólogo aí. Cara, ninguém consegue dizer isso sobre nenhum teólogo. Ninguém tem essa postura sobre nenhum outro, acerca de nenhum outro indivíduo do protestantismo. Porque para o adventismo, Ellen White não é simplesmente uma intérprete da escritura, uma mestre, ou mesmo um profeta nos moldes pentecostais. Porque nos moldes do pentecostalismo, um profeta traz uma mensagem local, temporária e passível de erro. Lembre disso. A profecia para o pentecostal é passível de erro porque ela pode se miscuir com o mensageiro humano. Então ela tem um caráter local, um caráter temporal, um caráter falível também. Por isso que você julga as profecias e avalia as profecias. Não só os profetas, mas as profecias. O Wayne Grudem escreveu um livro chamado Dom de Profecia, em que ele mostra essa ideia da profecia falível, de que o profeta do Novo Testamento não era igual ao profeta do Antigo Testamento, que era infalível. O que no Novo Testamento ocupa a função do profeta é o apóstolo, que é infalível na sua doutrina. O profeta do Novo Testamento é alguém que pode trazer profecias imiscuídas de erro, como Ágabo, que trouxe uma profecia que tinha coisas que não se cumpriram exatamente como estava escrito ali. Então, quando Ellen White é uma profeta infalível, profecia infalível é revelação. Se Ellen White é uma profeta infalível, profecia infalível é revelação. Então é coerente o modo como esse homem explica como se relacionar com os escritos de Ellen White. Deus falou por meio dela. Temos que seguir todos os seus conselhos para podermos ir pro céu, entendeu? Difícil. Pra mim isso é um grande problema. O meu querido Davi lá do Intelects Podcast tem uma batalha árdua dentro do adventismo para poder lidar com isso aqui, tá? A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White, o meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus para a igreja remanescente. Cacetada, meu irmão. É oração pra aceitar Jesus. Não tem oração pra aceitar? Aqui é oração pra aceitar Ellen White. Rapaz, oração pra aceitar Ellen White como profetiza. Cara, gente, isso aqui é idolatria, gente. Isso aqui é idolatria. Não só a figura de Ellen White, como é tratá-la como nova revelação, gente. Nova revelação. Eu pedi pro rapaz, eu espero que o rapaz do Intelects Podcast reaja a isso aqui e me explique. Me explica aí, rapaz. Eu quero muito assistir mais um vídeo novo. Me explica o que é isso aqui. Isso aqui não é oração pra aceitar Ellen White como profetiza? Só o que é que falta? Pai, daqui a pouco. Aceita o ensino. Sem Ellen White não... Ai. Me deu até um negócio aqui, ó. Sem Ellen White não se batiza. Olha, vamos lá, vamos ver. Olha aí. Ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia na pessoa de Ellen White e crê que o dom de profecia na pessoa de Ellen White é uma das características identificadoras da igreja remanescente? Sim. Caraca, maluco, é Ellen White no voto batismal. Tá ligado? Ellen White no voto batismal. Eu vi até, tem no site aqui da Adventista, aqui ó, uma ficha de batismo, isso aqui eu já tinha visto já antes aqui ó. Aqui é uma ficha de registro de candidato de batismo Adventista, tem pra baixar em PDF e tem bem aqui ó, cadê a fichazinha de batismo? Vou pegar aqui pra baixar. Isso aqui é um documento oficial, tá? Isso aqui não é invenção não. Porque eu vi isso aqui, cadê? Eu tenho que declaração de fé, tá bem aqui, ó. Aceita a Bíblia toda como esperada, a palavra de Deus, beleza. Trindade, excelente. Morte de Jesus, Salvador pessoal. Ai, tem uma coisa complicada aqui. Decide deixar tudo que prejudica a sua saúde. Rapaz, eu queria ver o pessoal deixar o sedentarismo. Espero que todo mundo adventista esteja cuidando da sua saúde. Assim, vou fazer publicidade. Eu não ia fazer nenhuma publi nesse vídeo, porque eu achei que o tema era tão ruim, assim, em termos de potencial para treta, né? E como eu achei, não vou patrocinar esse vídeo, não vou colocar nenhuma publi nesse vídeo, que é pra cá um vídeo sem nenhuma publicidade. Mas aí, se você quiser apoiar nosso canal, você vai lá na G Suplementos, lá na Growth, e você usa o cupom Jesus pra você contar pro pessoal da Growth que você cuida da sua saúde pra glória do Deus vivo. Tá tão preocupado em cuidar da saúde? Vamos lá cuidar da saúde com suplementação alimentar de primeira qualidade. O link tá aqui embaixo. E aí vou fazer essa publi rapidinho aqui, só pra não perder a oportunidade, que vocês sabem que esses ganchinhos assim são muito legais de
Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro que importa aqui, que é ler aqui o negócio. De outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios. Rapaz, é difícil, viu? Hoje em dia, complicado. O uso, fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco, café, drogas ilícitas, porque reconhece que o corpo é templo do Espírito Santo. Aceita pôr em prática as crenças e princípios fundamentais, adorno, abster de frequentar lugares impróprios. Beleza, tudo aqui, tranquilo. Tem o sábado aqui, né? No ponto 8, tem que guardar o sábado. Não acho que é o fim do mundo guardar o sábado. Muita gente odeia o adventismo por causa de guardar o sábado. Eu discordo da guarda do sábado, mas não acho que é um pecado guardar o sábado, não creio nisso. Romanos 14 vai dizer pra gente respeitar pessoas que são fracas na fé e que por isso guardam dias. Então a gente os respeita. Mas tem que crer, aceitar que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e já se aceita como membro da congregação local, a igreja adventista mundial. Então assim, essa visão, pra mim, isso aqui é um problema sério, mas eu tenho que fazer um vídeo só sobre juízo investigativo. Eu acho um problema sério. E aí tem o 10. O 10 aqui é a pancada. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesta no ministério de Ellen G. White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Você tem que aceitar Ellen White como profetisa para poder se batizar no adventismo. Se você não colocar Ellen White num local central da fé, eu não sei o que é, e tratar essa mulher como a reveladora de um tipo de visão de igreja única, isso aqui pra mim não dá, tá? Isso aqui coloca o adventismo, tá? Isso coloca o adventismo como uma seita no seu sentido formal. Eu preciso que alguém diga assim, ó, não, Iago, esse ponto 10 aqui, na verdade é só nos adventistas muito radicais. A maioria das adventistas não segue essa ideia aqui, de que eu tenho que aceitar Ellen White no meu batismo. Se você tem que aceitar Ellen White no seu batismo, desculpa, tá? Isso aqui é uma seita, gente. Não tem pra onde correr. Você tem uma profecia, você tem você tem uma mensageira, uma reveladora em pé de igualdade com a escritura. Então é igual Mormon, tá? Mormon tem a Bíblia e tem o outro evangelho. Esse tipo de adventismo aqui tem a Bíblia e tem os escritos de Ellen White. Em pé de igualdade, absolutamente. Alguém me explique como não. Existe uma vertente que não é? Existe uma vertente que não é. Eu acho que a vertente que não é uma dissidência do adventismo. E eu acho uma excelente dissidência. Espero que mais adventistas sigam essa dissidência. Mas pra mim não é o adventismo como ele se coloca oficialmente, tá? Mandaram aqui do Leandro Quadros. Vamos ver. Tô ficando triste já nesse vídeo. Se Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, por que para ser batizado na igreja adventista é preciso aceitar a senhora Ellen White como profetisa? É a pergunta que eu tô fazendo, né? E aí, professor, como é que você sai dessa, meu amigo? Por favor, professor, como é que você sai dessa? Eu quero muito que você saia dessa. Eu quero muito abraçar os colegas adventistas com mais tranquilidade. Mas vocês não tá. O que estão me mandando aqui não tá me ajudando, tá? Fizeram o corte do melhor aqui pra mim. Vamos lá. Ellen White fala nos seus escritos que há pessoas mais tardias em aceitar os escritos dela. E ela não condena essas pessoas, pelo contrário, ela recomenda que a igreja sempre tenha paciência com as pessoas. Agora, por que nós costumamos, antes de batizar alguém na igreja adventista, na profissão de fé, perguntarmos se ela crê no dom profético dado a Ellen White? Pelo seguinte... Ó, aqui é a TV Novo Tempo, é a TV oficial do Adventismo. Leandro Quadros é o nome... O pessoal tava dizendo, Iago, reage a um pessoal doido aí do Adventismo. Não, tô pegando aqui o pessoal que são os grandes líderes do Adventismo no Brasil, tá? Coisa oficial aqui. Ele tá dizendo, tem que aceitar Ellen White no batismo. Vamos ver. Seria uma incoerência, até uma falta de honestidade para com a própria pessoa, nós falarmos do evangelho para ela e só depois que ela ser batizada na igreja adventista, dizermos para ela o seguinte: olha, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas nós também cremos que os escritos de Ellen White foram inspirados por Deus. Ih, rapaz, inspiração aplicada a outro escrito que não é a escritura. Meu irmão, se tu aplica inspiração, que é o conceito de que Deus fala diretamente por meio do texto, cara, não tem como não. Ô, cara do Telex Podcast, me ajuda. Me ajude, Davi Caldas. Porque não dá, cara. Eu tenho um dos maiores nomes do Adventismo no Brasil. Eu tenho, de novo, eu não tô pegando o maluquinho de não sei aonde, da esquina lá não sei aonde, da igrejinha. Eu tô pegando os maiores nomes do Adventismo no Brasil, que está me dizendo que Ellen White é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. E ele coloca, de novo, temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas também acreditamos que Ellen White é inspirada por Deus. Então ele tá aplicando, Deus usa também, inclusive, ele tá aplicando aos escritos de Ellen White uma tecnologia que a gente só usa para a escritura. A ideia de inspirada, que tá em 2 Timóteo, fala de Deus ter revelado diretamente de forma infalível, de forma suficiente. Cara, aplicar isso a qualquer outro texto que não seja a escritura é criar uma nova revelação que está em pé de igualdade com o texto bíblico. Então, cara, eu fico triste de ouvir isso aqui, Me mandaram aqui do pessoal comentando bravo do Rodrigo Silva e do Luiz Saião estarem juntos no lançamento de uma Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. E aí, cara, essa é uma parada que me pega, sabia? Por mais que eu tenha essa visão muito séria, que talvez alguns que me ouviram aqui achem muito dura, sobre o adventismo, eu não consigo ter esse grau de separação que o pessoal tem com o Rodrigo Silva. E talvez, sim, falar isso publicamente é mó bad vibes, porque eu poderia mandar um zap pro Rodrigo Silva e dizer isso. Mas já que eu falo sobre adventismo e minha amizade com o Rodrigo Silva acaba virando também um problema pra algumas pessoas, e agora a galera critica o Saião tá do lado do Rodrigo Silva. Cara, a postura pública do Rodrigo Silva, como teólogo público, nunca é ficar puxando sardinha pra Ellen White, entendeu? Usa a escritura, usa a Bíblia. Fora que o Rodrigo Silva é um cara que tem uma postura apologética maravilhosa, é um representante do cristianismo. Aí,
na cultura contemporânea, falando sobre Jesus de forma muito, muito séria em podcast e tal. Então, assim, eu tenho uma visão muito mais positiva do Rodrigo Silva, apesar, né, de alguns elementos adventistas dele, que são adventistas da fé dele. O que é que eu posso fazer? Eu faria alguma coisa junto com o Rodrigo Silva? Eu faria numa boa. Entendeu? Eu faria numa boa. Faria junto do Leandro Quadros? Não faria, por exemplo. Então, sei lá, tem um lançamento de uma Bíblia de estudo, vai estar eu e o Rodrigo... Quem sou eu, né? Eu não sou um Zé Ninguém do Ceará gravando vídeo pro YouTube. Mas vai ter um negócio aí, chama eu e o Rodrigo Silva junto. Eu iria, de boa. Porque eu acho que a postura pública do Rodrigo Silva é uma postura muito protestante. Talvez o Rodrigo tenha crenças, por causa do adventismo dele, que no sentido pro forma, no sentido estrito senso, façam que a igreja da qual ele participa seja uma igreja que tá, na minha leitura, afastada do protestantismo. Mas a postura pública dele como comunicador e como intelectual é uma postura muito protestante. Então, é um cara que me gera muito mais vontade de aproximação do que de afastamento. Se eu fosse pra chamar alguém, por exemplo, pra conversar sobre adventismo aqui no canal, cara, o Rodrigo Silva seria um cara que certamente eu chamaria. O cara lá do Telex Podcast também é um cara que certamente eu chamaria também. Pra uma coisa, assim, quem sou eu, né? Nesse mundo pra dizer que eu chamaria aí. O cara pode dizer, mas sai daí, maluco, lá quero saber de tu. Mas assim, são pessoas que eu ficaria muito honrado de ter aqui, porque tem posturas muito protestantes acerca da fé do cristianismo, apesar, não é, de estar em uma igreja que eu acredito que pro forma não é. Agora, por exemplo, se eu pego um Leandro Quadros da vida, é um cara que eu não consigo ter esse tipo de sentir essa aproximação, essa postura, porque não me parece uma postura pública evangélica. Pega o vídeo em que ele, por exemplo, que eu reagi já aqui anteriormente, ou até o tema que o cara lá do Intelectus Podcast comentou, vou pedir pra tudo colocar, resgatar aí esse trecho do Leandro Quadros falando sobre a leitura, você tá no pezinho do inferno se não lê Ellen White. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Eita! Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for pro céu da boca do tigre, eu repito. Então, assim, existem adventistas e adventistas. Isso é uma parada que o cara do Intelectus Podcast falou que eu acho que é muito sério. De que você tem correntes dentro do adventismo. Você tem linhas dentro do adventismo. Pra mim, o cara do Intelectus Podcast, pra mim, o Rodrigo Silva, seguem uma linha de adventismo que tem uma tendência em direção ao solo escritura, se não for uma visão de solo escritura de facto. Apesar de interpretar Ellen White como profetisa. Agora, pra mim, o Rodrigo Silva, o cara do Intelectus Podcast, eles têm uma postura que não é adventista. Entendeu? E eu acho que, não sei, espero que eles não fiquem ofendidos com isso. Nem o Rodrigo, nem o Davi. Por favor, não se ofenda. Eu falo isso com a melhor das intenções. Pensa do lugar que eu tô aqui. Eu acredito que o adventismo não é só escritura. Não crê em só escritura. Nas leituras... Vê aqui, tem um monte de adventista que também não acredita, pelo visto, né? Pelo que eu mostrei aqui. Então, pra mim, Rodrigo Silva, cara do Intelectus Podcast, são muito mais protestantes do que adventistas. Por mais que estejam na igreja adventista. Agora, eles, eu acredito que se estão na igreja adventista, acreditam que a igreja adventista é uma igreja que defende só a escritura e que tudo isso que eu mostrei aqui é uma deturpação do verdadeiro adventismo. Então eles têm uma jornada muito séria na vida deles de conseguir trazer a igreja deles pro caminho mais bíblico. Mas assim, eu não vou ficar falando do que é que eles têm que fazer na igreja deles também, que já fulaniza demais a tentativa de conversar sobre as coisas aqui. Dito isso, o que é que você acha? Eu quero abrir a porta para os adventistas que me acompanham. Eu sei que tem muito adventista que me acompanha, certo? Quero que você comente aqui embaixo, diga o que é que você achou do vídeo hoje, como é que você interpreta essas coisas. Você que é adventista, como é que é isso na sua igreja? Você tem que aceitar Ellen White. Ellen White é tratada como se fosse um... Eu já vi, com esses olhos que a terra de comer, com esse ouvidinho aqui que Jesus lavou, já vi adventistas conversando, eles discutindo teologia, e alguém dizia, meu irmão, a profetisa já não falou? A profetisa já não disse que era assim? Então pronto, se a profetisa disse, então é. E aí isso é a postura católico-romana de ter um magistério que interpreta a Bíblia. Veja, eu posso corrigir Ellen White com a Bíblia? Se eu puder, tudo bem. Se eu não posso, é a mesma coisa do catolicismo. Eu não posso corrigir a igreja católica usando a Bíblia, porque é a igreja que interpreta a Bíblia. Se é Ellen White quem interpreta a Bíblia de forma inerrante, se Ellen White e a Bíblia nunca entram em contradição, eu tenho uma revelação infalível, eu tenho uma adição à escritura, certo? E eu tenho uma outra revelação, um outro evangelho, além do evangelho bíblico. É isso que acontece na sua igreja? Por favor, comente aqui, se inscreva no canal, assine as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Se você quiser nos ajudar com os nossos patrocinadores, é o cupom Jesus que você usa lá na Growth Suplementos. Um cheiro no seu cangote. Comenta aí embaixo. Vamos manter, por favor, agora vez aqui, ó. Deixe os comentários aqui embaixo, educados, por que não? Comente o que você acha aí sobre o adventismo, sua experiência como adventista, mas vamos deixar o debate aqui de gente adulta, tá bom? Um cheiro no cangote e até a próxima.